Começando mais uma edição do Rádio Música. Hoje é um convidado muito especial pra mim e pra, acho que quem acompanha o podcast também. É um cara que eu admiro muito, voz de grandes marcas assim, tanto pra rádio, pra televisão, pro meio digital, voz de canal no YouTube. É um maior assim, um dos maiores que Que eu e isso. que eu admiro muito. Gustavo San. Pô, valeu, mano. Valeu, Talão. Obrigado, tamo junto. Prazer estar aqui, hein? Quantos anos já de amizade? 10 anos de Uns 10 anos amizade, já, né? desde Rádio Foi, Ricos até foi sua agora. primeira rádio lá também. Foi. A gente se conheceu na primeira rádio e seguimos aí. Depois trabalhamos juntos de novo em outra rádio. Não, Que pô, legal. você me indicou pra uma rádio e É. eu tentei te indicar pra uma, mas a gente vai contar tudo aqui Legal, durante mas o legal. podcast. Muito bom estar aqui, Thales. Vamos lá, Que trocar legal. ideia. E fiquei até constrangido aí, que você falou as coisas aí. Um dos maiores, que é isso. Cara, pra mim você é um dos maiores. Eu admiro demais o Pô, trabalho, obrigado, valeu. admiro a voz, você sabe disso. Pô, obrigado. Enfim. Obrigado. E já que você falou de Rádio Ricos, eu acho que a Rádio Ricos foi a sua primeira rádio profissional, assim? É, sem dúvida foi. Eu já gostava muito de rádio, mas primeira rádio assim que me pagou para eu trabalhar com isso foi a Rádio Ricos, lá em 2014, 2015, por aí. É uma rádio que tinha um projeto para o público gospel, era um projeto profissional, mas era web, né? Mas assim, você sabe disso, a estrutura que tinha lá, tem rádio FM que não tem a estrutura que eles tinham, assim, estúdios e estúdios, o próprio profissional da galera que trabalhava lá também era... A galera sabia o que tava fazendo. Giba, né? Gibão. Salve pro Giba. Quero você aqui, Giba. Boa. E foi lá, foi a minha primeira rádio profissional, assim. E aí, depois de lá, eu já fui pra onde eu tô hoje, que é a Rádio Disney. Como que despertou, assim, o seu interesse pela área de locução, produção? Porque você é multi, né, pra mim, assim, você faz tudo. Você canta, você produz, você é Boa. locutor. Cara, Tudo muito que é talento. audiovisual eu gosto, Talão. Eu gosto muito, assim. Mas começou... eu tinha... Não sei quantos anos eu tinha, mas faz muito tempo. Eu devia ter meus 12 anos, 13 anos. Porque eu jogava um jogo na internet... Que você também jogava, chamado Rabo Hotel. E nesse jogo, eu era menino, né? Eu queria ser, tipo, conhecido no jogo, queria ser famoso no jogo. E aí eu lembro que tinha os fansites, que eram rádios pra dentro daquele universo. Então, o pessoal conversava com quem jogava, fazia sorteio de moedas dentro do jogo e tudo mais. E eu falei, meu, que legal, eu quero ser conhecido nisso aí também. E aí eu comecei a me interessar pela questão da comunicação. Antes disso, eu fazia curso de programação, de desenvolvimento, então nada a ver, outra Nossa, área, que assim, nada a ver. legal. Tinha até alguns clientes, mas eu via que aquilo não era assim o que eu gostava. E aí fui atrás dessas rádios no jogo, consegui. E o modo que operava era muito semelhante ao que é hoje, assim, tinha que mandar piloto, tinha horário marcado, né? Quase um CLT nas rádios. A gente tinha o quê? 14 anos, 13 anos. E aí, enfim, consegui entrar nessas rádios e brincava de rádio, né? Mas eu lembro que meu pai, ele sempre ficava no meu pé, assim, tipo, meu, é isso mesmo que você quer pra sua vida? Então, vai estudar, né? Mas ele sempre me incentivou, minha família toda, comprou uma mesinha de som. Na época, quem tinha mesinha de som, assim, para conseguir regular os volumes individuais, né? Da trilha, da música, da vinheta, da voz, sem ficar no Sound Broadcaster, né? Mixando lá dentro do programa. Enfim, então eu tive esse apoio também, esse incentivo, e começou daí. Só que daí eu vi que tinha uma parada, assim, um bichinho me picou, e eu falei, meu, eu gostei dessa parada aqui, de falar, de comunicar, de música. E aí começou a se profissionalizar com o tempo. Então, disso eu fui de fansite, né? Eu fui pra rádio web. E aí fazia de casa também. Como eu já tinha as coisas, já tinha mesa de som, já tinha o microfone. Comecei a fazer as coisas de casa, na rádio web, Rádio Hunter, rádio balada alternativa. Enfim, brincava pra caramba nessas rádios. E aí, a cada vez mais me aprofundava. Então, eu comecei a pesquisar locutores, pessoal que fazia rádio mesmo já, e eram já consagrados. Então, Banana, na Jovem Pan, ouvia muito. E eu falei, meu, que legal, né? Que da hora. E aí, meu pai viu isso também em mim, e aí ele tinha um conhecido numa rádio jovem grande aqui de São Paulo, que é a Rádio Mix. E aí, foi a primeira rádio que eu fui, assim, na vida. Foi fazer um teste Não, fui pra pra conhecer o conhecer? que era, como era o estúdio, como era a vivência. Eu lembro que quem me recebeu lá foi a Eliana e o Jorge Ribeiro.
me receberam, assim, como ouvinte, né? Tipo, enfim. E, nossa, fiquei maravilhado, assim, olhando pra tudo aquilo. Falei, mano, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida, assim, tipo, trampar com isso. E aí, daí foi. Aí meu pai falou, ó, então vai fazer um curso, uma faculdade, procurar. E daí começou. Aí eu fui atrás da Rádio Oficina, fiz lá com o Ciro César e tudo mais, o curso. E foi rolando. E aí, nesse meio tempo todo, fazendo rádio web de casa, sem, assim, quase um trabalho voluntário, não ganhava nada. Mas eu acho que foi uma baita de uma escola, assim, porque eu aprendi muita coisa na internet, em casa mesmo. Eu sempre fui um cara que gostei de fuçar das coisas. Minha esposa até fala que eu tenho hiperfoco nas Ela tá coisas. aqui, ó. A minha Tudo que eu também. me proponho a fazer, cara, eu entro de cabeça, assim, eu mergulho naquilo. Uhum. E aí eu fui atrás de saber como que funcionavam as coisas. Até um negócio interessante que a gente pode falar mais pra frente, que essa curiosidade, né, me levou benefícios na época do teste da Disney, né, que hoje eu faço na Rádio Disney. E na época, eu lembro que o Gira fez uma pergunta pra mim, mas eu vou contar daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu conto. Continuando aqui, e aí eu fui me aprofundando e eu conheci pessoas, já que estavam com um pé a mais dentro da área profissional do rádio, né, dentro da área Uhum. profissional de produção e tal. O Ricardo Barreto foi um deles. O Rick, que fazia Gospel FM. Fez a Ricos fez também. a Ricos, exatamente. E aí, quando ele saiu da Ricos para uma outra oportunidade, ele lembrou de mim, né? A gente fazia uma outra rádio juntos na internet. Acho que era Talk Rádio, cara. Não lembro o nome assim, mas enfim, era um projeto que tinha. E ele falou: Meu, você não quer fazer um teste lá? Eu falei, vou, lógico que eu vou. No Tatuapé, era perto de casa e tal. E aí já era um negócio mais profissional, era contratado, tinha um horário pra ir, recebi um salário. Então, fui, passei no teste. Lembro que fiz o teste com o Netão. Ah, não foi Ângelo com Neto. Giba. Não foi com o Giba, eu fiz com o Neto. E aí Nossa. depois eu fiz uma entrevista com o Giba. Nossa, que E legal. aí passei e comecei a trabalhar lá. E aí lá foi também uma Uhum. baita de uma escola. Ah, o Giba. Aprendi muito, assim, com o Giba, baita profissional. Eu e o Gustavo, a gente trocou de horário algumas vezes. Exato, exato. A gente se conheceu, e a gente se conheceu lá. Eu acho que eu entrei É. depois, logo depois você entrou. É. Eu acho que eles estavam reformulando o time de locutores lá. Uhum. E aí você entrou lá também. Era eu, você, Maiara, Maiara, o Neto. O Geneto. Geneto. Nossa, é verdade, é verdade. Muito legal, aprendi muito lá. Entrevistei muita gente do meio gospel. O projeto estava em total ascensão, assim, dentro do gospel. Tinha virado rota, assim, dos artistas. Então o artista ia na gospel, ia na Adore FM, passava lá também. E foi muito legal. Não, e você comentou dessa época que você falou que você não ganhava dinheiro. É. Mas eu te conheço, Gustavo. Como assim, Thales? O Gustavo foi voz, assim, do jogo Rabotel, É ele foi verdade. voz de várias. Da Rabid, que era a principal, ele foi É. voz padrão. E ele gravava para outros locutores, tanto de fansite verdade. quanto de web rádio. É verdade, Então é verdade. você ganhava Eu dinheiro ganhava, por é fora, verdade. Eu assim. tinha esquecido disso, eu monetizava. Então. Porque eu cobrava do pessoal desses fansites, locutores que queriam uma abertura, queriam uma ponte com o próprio nome, o nome do programa. Eu cobrava deles na moeda do jogo, né? Uhum. Mas até uma coisa interessante, eu lembro que, tipo assim, o pessoal cobrava X. Aí quando eu comecei a fazer, assim, eu falei, não, vou cobrar 3x. E a galera pagava, mesmo assim, velho. Produto bom, você tinha entrega Eu falei, boa. mó trabalho pra fazer esse negócio. Mas enfim, e aí eu pegava essas moedas e depois vendia essas moedas, né? Então, de certa forma, eu monetizava. Que legal, cara. Verdade. Você chegou legal. a fazer locução também? Fiz locução lá no fansite, fiz algumas vozes. Não era que nem você, Não, mas eu que fazia isso, algumas cara. vozes. Assim, eu tentava. Legal. Não, Não. e foi uma baita escola mesmo. Eu lembro que em 2013, eu não tinha nem pretensão de fazer assim, voz padrão, de gravar vinheta e tal. E aí um cara falou: Meu, sua voz é muito legal. Grava aqui um negócio aqui. Aí eu gravei. Faz um rabide. Só Rabid. Rabid. E aí era muito legal. E aí rolou. E aí o Funa falou: Nossa, mano, ficou mais radiofônico assim a rádio, sabe? Mais cara de rádio mesmo. Uhum. E aí rolou. Que legal. E como que foi o início, assim, na Rádio Disney? Como que você chegou até lá?
Agora, É. conta a história do Giba, Do pelo Gi- amor do de Gi- Deus. do Eu Gira. tô do Gira. Do Gira, Eu é. tô curioso. O Gira É. foi meu chefe, inclusive. Desculpa, É, Gira. cara, antes de chegar lá na Rádio Disney, fazendo a Rádio Ricos ali nesse projeto junto com o Giba, a gente trocava muita ideia de rádio. A gente sempre foi rato de rádio, né? A gente se falava, meu, olha que esse estilo aqui, essa trilha. A gente ficava caçando A trilha, gente era essas louco coisas. por É, trilha. maluco. Maluco. Efeito. Ficava vendo os efeitos que os caras usavam É. na rádio. Maluco de rádio. E aí, nessas trocas de ideia, assim, nesses bate-papos, eu sempre falei que eu gostava muito da Rádio Disney, do estilo que era. Eu lembro que no meu curso, assim, o professor, ele colocou estilos de rádios jovens, assim, em São Paulo. Então, tinha a Mix, tinha a Metropolitana, e aí tinha a Disney. Eu lembro que quando ele falava da Disney, ele sempre falava assim, ó, mas a Disney é um pouco diferente desses outros estilos, porque tem uma comunicação mais próxima, talvez, assim, do ouvinte. E aí eu lembro que na Rádio Oficina, no meu curso, a gente já falava muito de Rádio Disney. E aí uma vez eu mostrei pro Gira, ou pro Giba, lá na Ricos, um piloto que eu fiz em casa, brincando, assim, como se fosse ao vivo na Rádio Disney. Fiz isso, assim. A gente fazia muito isso, né? Muito. Os airchecks, tinha Jovem Pan, enfim, pegava as trilhas que a gente pegava, chupinhava da internet e fazia. E aí eu mostrei isso pro Giba, e ele falou, caramba, que legal, meu. E aí ficou. Passaram alguns tempos, assim, e aí o Giba me chamou, ele falou assim, meu, tem uma vaga lá na Disney. E aí quando ele falou isso, eu falei, ixi, mano, não, Giba, nada a ver, mano. Ele falou, não, tem uma vaga lá na Disney, manda o seu piloto pro Roberto Reis. Isso quando? Isso em 2016, final de 2016. Manda o seu piloto. E aí eu falei, tá. Aí eu mandei, mas sem pretensão nenhuma, velho. A Ricos foi meu primeiro projeto mais profissional. Aí da Ricos pra uma Rádio Disney eu achava absurdo. Né? Eu falei, meu, isso não vai acontecer. Ele falou, não, manda, eu acho que você tem o perfil. E aí o Raiz ouviu, gostou. O Raiz mandou pro Gira. E aí o Gira me chamou. Aí quando o Gira me chamou, eu falei, meu Deus. Fiquei em choque, né, velho? Não acreditava que isso ia acontecer. Enfim, marcamos, fui lá, troquei uma ideia. O Gira. Eita, Gibi Gira. O Gira virou pra mim. Na época ele era o diretor artístico lá da Disney. E falou: Meu, você tem quantos anos mesmo, né? Porque eu era muito novo. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, se eu não me engano. Inclusive, você foi o locutor mais novo a ser Fui. contratado pela Rádio O Disney. locutor mais novo pra ser contratado. O pessoal lá achava que eu era estagiário, né? Tipo, idade de estagiário. E era contratado como locutor. E aí o Gira virou e falou: Meu, você tem essa idade mesmo? Você que fez esse piloto aqui mesmo? Enfim, a gente conversou. E aí o que eu falei que o hiperfoco me ajudou, né, no teste? Porque no teste, para quem não sabe como funciona um teste de rádio, geralmente o mais importante é o piloto, né? A galera nem olha muito currículo, né? Igual é no mercado mais normal, assim, digamos. Então a galera ouve o piloto e depois você vai para uma troca de ideia, para não ver se você é louco. A maioria é. Eu até hoje não sei como fazer. A maioria é louco. E aí eles pedem um teste. Então é um teste ao vivo assim mesmo. Eles trazem folhas ali para você ler e desanunciar a música, apresentar um programa, como se estivesse ao vivo. Inclusive, na Rádio Disney, você pode contar pra galera. Acho que é a única rádio que fazia o teste com mesa. Você operava. Era fazer Conta o pra teste eles. operando, exatamente. É. Lá tinha um outro estúdio, que era o estúdio 2 lá, que era igualzinho o estúdio do ar. E aí eu fui pra lá. E aí que entra o hiperfoco aí. O Gira falou, ó, senta aí na mesa e tal. E ele falou assim, sabe mexer no pulsar? Nunca tinha visto um pulsar na minha frente. Lá na Ricos era usar a rádio. Uhum. Só que eu tinha visto em casa que eu baixei, É. né? Achei É. na internet. É. Eu achei na internet. Cópia do original. Eu achei e pulsava. Alô, Pulsar. E aí quando... eu achei, hein? Não fiz nada de errado, não. E aí quando sentei na primeira mesa com o pulsar na minha frente, com disparo automático de botoneira, sei fazer. E realmente eu sabia como o pulsar desenvolvia, justamente por causa disso. E eu falei, sei fazer. Eu falei, então tá bom, então perfeito. Aí ele me deu umas folhinhas e falou, ó, então eu preciso que você apresente esse programa aqui. Aí ele explicou mais ou menos o que era o programa, como se fosse ao vivo. E aí eu fiz, cagando de medo, assim, de errar e tudo mais, mas rolou. Foi legal o teste. E aí ele agradeceu, fui embora.
E aí passaram, acho que 2 semanas, talvez. Aí ele me ligou falando que tinha rolado. E aí eu entrei na Disney. E aí eu Que muito legal. curioso, né? Porque eu lembro que nesse teste, assim, eu não soube no momento do teste, mas depois eu soube que outras pessoas também participaram e tudo mais. Pessoas até com mais experiência que eu naquela época, né? Sim. E aí eu perguntei pro Gira, assim, eu falei, Gira, mas meu, o que que você viu, assim, né? Tipo, deu oportunidade pra um menino, de fato, assim, tinha 18 anos, entrar numa uma rádio de uma puta potência como a Rádio Disney. Você trabalhou lá, você sabe o tanto de critério que a gente tem pra carregar o nome Disney, pra carregar a marca. Ele foi corajoso, né? Ele e a Alessandra, a Ale Sim. Costa também, foi minha coordenadora. E aí o Giro falou, cara, a gente tem excelentes profissionais aqui e realmente pessoas incríveis, um timaço da Rádio Disney. Mas a gente queria alguém assim, tipo uma folha em branco, assim, que a gente pudesse moldar do nosso jeito. Porque, querendo ou não, todo mundo tem vício, né? Tipo, de comunicação. E ainda mais a galera que tá há mais tempo assim no rádio, você começa a construir vícios. Hoje eu com certeza tenho vícios que eu não tinha há 10 anos atrás, talvez. Enfim. E aí, por isso, esse foi o motivo, assim, da contratação. Claro que ele acreditou também no meu potencial, mas ele falou, acho que o que mais pesou é que a gente queria alguém, tipo, uma folha em branco, pra gente lidar e formatar essa pessoa, assim, do jeito que a gente quer. Que legal, Legal, né? cara, meu, Falou. incrível, assim. E, cara, você apresentou muita coisa legal na Rádio Disney. Eu lembro que quando eu tava lá, tiveram vários estúdios, assim, que você que apresentava. Apresentei alguns muito legais. O Estúdio Rádio Disney, né, que a gente chamava. Sim, Cara, foi muito legal. Foi uma experiência, assim, que me deram lá, essa oportunidade de apresentar os... Começou com as lives no Facebook, né? Teve uma época que live no Facebook era muito hypada, assim. demais, demais. Live no Facebook começou. E aí eu fazia as lives da Rádio Disney entrevistando, tal, o pessoal, era muito legal. Tive a oportunidade de falar com, nossa, muita gente. Se for falar aqui, eu até vou, com certeza eu vou esquecer, assim, Teve algum que você não gostou? Brincadeira. Teve. Mas eu não vou falar. Primeira vez que você foi apresentar um estúdio, você ficou Cara, eu fiquei nervoso? muito nervoso, lógico. Jura? Muito nervoso. A minha primeira live, eu lembro que, tipo assim, a aluna, que era a social media lá, Você falava lembra quem assim, foi o primeiro? Desculpa, você lembra quem foi o primeiro artista? nossa, não Não. lembro quem foi o primeiro Te artista. ferrei. Não lembro, não lembro. Mas eu lembro que na primeira live, isso eu lembro, porque foi marcante. A aluna pegou e falou assim, Gustavo, ó, só cuidado pra não ficar batendo na mesa, É aqui porque também. chacoalha e tal, e toma cuidado. E a câmera ficava bem aqui, assim. E aí eu lembro que na minha abertura de tipo assim, vai começar mais uma live Rádio Disney, eu fui gesticular. E aí nesse que eu gesticulei, eu, pum, derrubei a câmera da live, mano. Malandro, deu um 360. Mano, na Meu minha Felipe. primeira live, velho. Eu falei, nossa, eu tô lascado, os caras nunca mais vão me chamar pra fazer essa live aqui. Mas acabaram que gostaram depois aí, tá vendo? E aí eu fiz outros, fiz estúdio Rádio Disney, fiz com o Dilcinho, com a Ana Vitória, entrevistei já Michel Teló, Tiaguinho, muita gente legal, assim, que foi bate-papos incríveis. Assim, graças a Deus que lá na Ricos a gente tinha muita entrevista lá, né? Você tem Tinha. uma história boa pra contar de Não, eu não entrevista. quero contar, não é Você tem uma interesse, história não, boa. não. A entrevista que durou 8 minutos. A gente tinha um programa lá que tinha que durar 1 hora no ar com o entrevistado. E aí o Thales, ele fazia um horário lá, teve um dia que ele... Ele fez a entrevista express, mano. Ele fez em 8 minutos. Foi o Expresso Mano, Rádio o Ricos. Expresso Rádio Ricos, velho. Eu vim entrevistado ainda embora. Eu falei, será que o Thales já acabou o programa de 1 hora? Não é possível, mano. 8 minutos. Olha pra você 8 contar minutos de isso. entrevista. Mas ela era muito louco, porque É. o artista chegava assim, às vezes do nada, assim, o Giba mandava uma mensagem e falava assim, ó, em 15 minutos fulano É. vai entrar aí no estúdio. Aí você tinha que fazer o corre de dar um Google Não, e segurar 1 hora. Eu não sei, desculpa, o podcast é do Gustavo, mas eu vou contar umas histórias aqui. Não, Eu não sei como que o Giba me contratou. Porque, cara, eu era muito ruim de verdade. Não era, Era você não era assim, ruim, você não era era, assim, não era, era, não era. enfim. Beleza. Aí eu contei no podcast do Ricardo Sam, mas eu vou contar aqui pra você. Aham. Veio uma artista lá, eu entrevistei, ela falou: olha, coloca a faixa 5. Eu coloquei, sei lá, a faixa 8. Nossa.
Enfim. E você não tava nem aí pra nada, né? Eu lembro Não. das suas histórias lá que você ficava pulando no terraço. Lembra dessa Ah, história? lembro do Do helicóptero. helicóptero. Meu, helicóptero da polícia. Eu fiquei chamando, Você o cara ficou ficou lá chamando, ele sobrevoando, eu fiquei com medo. Enfim. Enfim, falando de erros, Gustavo, É. vamos lá. Todo locutor já teve algum erro no ar, Já. seja engraçado ou não. Já. Você tem algum erro assim Já, que foi... vixe, já errei bastante, já. Na Ricos, bastante. Conta da Disney. Você quer saber da Disney? Ele saber quer a fofoca, ele quer a fofoca. É, da Disney, já errei, cara. Já errei uma vez. Alô, girassol. Alô, Gira! O Gira nem deve saber disso. Mas uma vez eu, na madrugada do final de semana, a gente tinha o costume, às vezes, de gravar algumas notas. E aí, na gravação dessa nota, sabe quando você vai gravar e você sempre bate ali na mesma palavra e você acaba errando 3 vezes seguidas? E aí eu mandei um puta merda, assim, tipo, no meio da gravação. Da gravação. E passou. Só que aí, pra quem edita áudio, assim, a wave tava muito próximo do que tava na locução. Então eu não vi esse puta merda. E aí, tipo, editando, pá, beleza, editei a nota. Aí soltei a nota no ar e saiu puta merda. Na madrugada na Rádio Disney, mas faz. Uma vez o ranking, eu inverti, sei lá o que ficou com áudio em branco. Acontece às vezes, de, tipo, o Ranking Rádio Disney é um programa que a gente tem lá de sábado, por exemplo, que são 20 músicas, as 20 músicas mais pedidas da semana. Acontece às vezes de você errar o número da vinheta. Não é o certo, mas Cara, a gente acontece. faz de tudo pra não Aí errar, a mas... posição 10 vai 3 vezes pro ar, né? Ranking Rádio parte. Disney. Posição. A 10 não foi agora, um pouco. Então, enfim, Tem, acontece, tem, disso, né? tem esses erros mesmo. Mas erro de, tipo, deixar o microfone aberto, acho que Já nunca deixou? tive. Não? Não, nunca tive. Você já teve isso aí? Não, eu só fiz a Ricos, né, do É. mas nunca tive. Não, acho que não. Eu acho que os erros são esses, assim. No máximo a vinheta errada. Eu tive um Acho que erro é isso. marcante. Eu tô falando muito de mim, né? Não, mas fala, Eu tive um fala. erro marcante que na Transamérica tinha a Copa do Mundo, né? Aí tinha abertura, passagem e encerramento. E eu inverti uma passagem, que a passagem é você está ouvindo Copa do Mundo 2018 na Aham. Rússia. Eu inverti pelo encerramento. Nossa. Então no meio do jogo entrou você ouviu Copa do... E 1 minuto e meio de oferecimento. O Éder... Nossa, sim. Cara, sabe... Ah, você falou de Agradeço ao oferecimento. Rodrigo Piccioneri. Desculpa, que o Rodrigo Piccioneri que assumiu a culpa. Muito obrigado. Você falou de oferecimento agora e lá, os programas às vezes entram patrocinados, né? A abertura. Uhum. Só que você tá tão condicionado, às vezes, aquela abertura sem oferecimento, e comigo já acontece, assim, já aconteceu recentemente, inclusive. Abertura do programa, canta aí Rádio Disney. Aí você sabe que quando ele falar canta aí Rádio Disney, você que tem que falar, porque entra a trilha. Uhum. E só que quando vem o oferecimento, aí, canta aí Rádio Disney. Oferecimento? Não sei o que, não sei o que lá. E aí já entrei falando, no meio do programa, assim, tipo, vou abrir o programa e tem um oferecimento lá. Tipo, oferecimento marca tal. Putz, aí você falou E aí eu por falei no cima. meio do oferecimento. Já aconteceu também. É um erro que já aconteceu. Os ouvintes da Rádio Disney, eles são mais novos? Ou É um público mais jovem. Público É um mais público mais jovem? jovem. É um público Você é mais casado agora, estou vendo. Tem, assim, as ouvintes mandam mensagem falando: Gustavo, você é lindo! Você acredita? Eu vou até falar um negócio aqui. Olha, ela tá mandando salve. É pra contar a Ela verdade. te escreveu a pergunta. Né? Não, vou falar a verdade. Ó. Quando eu entrei na Rádio Disney, eu estava solteiro, e eu pensava nisso. Falei assim, nossa, acho que vou estourar, hein, mano. Famosão pra Rádio Disney. Que nada, velho. Não acontece isso. Não acontece. Eu acho que até mais pelo formato da Rádio Disney também. Uma rádio muito mais família. Uma rádio que não deixa nada subentendido, assim, até nas próprias músicas, o cuidado que tem, né? Não tem duplo sentido, essas coisas. Então, acho que não, já tem um bom filtro, mas nunca rolou, não. Já rolou de ouvinte, tipo, mandar mensagem admirando pelo trabalho, assim, mas nada com outras intenções. Assim, nada. Você que acha. Não rolou. Ah. Ô, Gustavo, seu pai, sua família, assim, no início de tudo, do rádio, que você tava indo pra Rádio Disney e tudo mais, porque, assim, teve um período que você ficou parado, né, da Rádio Ricos até Sim, a Disney. foi. Tudo bem, você tava fazendo os canais do YouTube, a gente Sim. vai entrar nesse papo aí de YouTube e tudo mais, mas, assim, a sua família, ela aceitava?
Sim, não, eu lembro que no começo mesmo, meus pais, eles ficaram meio assim, meio com o pé atrás, tipo, como assim, locutor, né? Dá dinheiro isso? Não dá dinheiro não, mas... Seu pai é o quê? Meu pai, ele é funcionário público e minha mãe também. Também. Os dois são funcionários públicos. E aí, ele falou, meu, dá dinheiro isso aí? E aí, enfim, ele ficava com o pé atrás. Mas quando ele viu que eu gostava, porque com o meu hiperfoco, eu fui atrás das coisas, eu vi que tinha curso, eu vi que era uma profissão e mostrei isso pra ele. Aí eles começaram a me apoiar. Então aí foi nesse momento que ele comprou a mesa, comprou o microfone e me incentivava sempre, ó, vai fazer o curso. Eu lembro que na época eu trabalhava como jovem aprendiz, eu acho, no Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí eu ganhava, sei lá, R$ 450. Fazia a vinheta pra eles? Não fazia nada. Ficava empilhando processo lá, os processos de papel. E aí. Ganhava R$ 450 e o curso na rádio oficina era, tipo, sei lá, R$ 420. Então, meio que tava trabalhando para pagar o curso, né? E aí meu pai inteirava ainda com passagem, essas coisas. Então, fiz esse trabalho aí, mas meu pai sempre falava, ó, vai atrás, corre atrás, procura saber o que precisa para entrar. Aí é o famoso DRT, contatos também, né? É importante ter network nesse mundo todo de Porque rádio. pra quem vai entrar no rádio, explica aí o que precisa pra entrar no rádio. O que precisa para entrar no rádio? Primeiro, estudar bastante, procurar entender como que funciona o mercado de rádio, se você quer ser locutor, no caso. Porque o rádio, a gente fala de rádio, o pessoal pensa que só tem locução, né? Na Não, verdade, tem muita coisa por trás, é né? o que eu faço também, né? Tem jornalista, tem operador de áudio, produtor, tem muita coisa. Mas se for locutor, estudar, tirar boas referências, não é copiar, né? Mas se inspirar, assim, nas pessoas que você acha que tem um timbre mais parecido com o seu, um estilo que se aproxima mais do seu, e mandar o piloto, né? É Fazer isso. piloto, mandar piloto. Acho que antigamente tinha muito disso de bater realmente na porta da rádio, assim, né? Ir com piloto, talvez um pendrive, alguma coisa. Hoje nem tanto, né? Hoje eu acho que a Uhum, internet tá aí, o pessoal posta mesmo na internet e acaba chegando. Ninguém uhum. tem que chegar. Mas acho que o principal é isso, é praticar, estudar, ter suas referências e jogar as caras, né? Jogar Fazer as um caras. Eu acho que pilotinho. é importante. Eu acho que é importante você ir na rádio, conversar. Não ser chato. Não Claro, ser um cara chato de chegar lá, bater e tal. tem. Mas se aparecer, se mostrar pro mercado, porque você tá começando. Ninguém te conhece. O rádio, ele é um grupo fechado, como a televisão, Sim. como os canais do YouTube, enfim, o que Você for. tem que ser visto, né? Você tem que ser Você tem que ser visto, você tem que visto. aparecer, você tem que criar Exatamente. conexões, laços. Exato, exato. Enfim, falando de YouTube, você gravou para grandes canais do YouTube, Fatos Desconhecidos, Foi. Universo Curioso. Exato. Não lembro mais dos outros. Não, foram muitos canais. Eu acho que o mais marcante, assim, eu acho que foi a Fatos, por ser o meu primeiro canal de fato. De De fatos. fatos. Eu lembro que quem começou o projeto foi o Marcel e o KML, que hoje são coordenadores, talvez assim possa dizer, do Ei Nerd, do Hum, Peter. Enfim, eles começaram e eles me chamaram. Eles falaram, Gustavo, você não quer ser uma das vozes, assim, do Fatos Desconhecidos? E a Fatos já era muito grande no Facebook, mas no YouTube, zero. Não tinha o projeto no YouTube. E hoje é o core, eu acho que o core da Fatos é o YouTube, né? Facebook já meio que já foi. As páginas, né? Lembra das páginas do Facebook? Cifras, lembro. tinha a página Cifras e tal, que eram muito famosas. Enfim. E aí me chamaram também, isso foi 2013, talvez, 2013, 2014, por aí também. E aí eu gravava os vídeos pra Fatos, e aí a Fatos foi crescendo, foi crescendo. Eu fiquei mais ou menos até 1.800.000 inscritos por aí. Acho que não chegou até os 2 milhões de inscritos, não. E aí fazia as vozes, eram as vozes eu, Senhorito Ponto Cadu Suave, que era o Léo Maximiano, e o KML. E a gente fazia lá. Cara, foi muito legal. Aí da Fatos, outros canais também surgiram, porque a Fatos foi uma grande vitrine, assim, digamos, né? E aí eu fiz o Universo Curioso por muito tempo também, junto com o David. Uma Curiosidade, que é um canal que eu faço até hoje, né? Também junto com o Aí, ó. Felipe. Você sabe. Uma Curiosidade no YouTube. E aí outros canais, inúmeros projetos já vieram. Inclusive, eu tenho um projeto meu também, criado por mim, chamado Quem Diria, que também é a mesma ideia, assim, de curiosidades,
né? Vídeos curiosos, virais, potenciais virais. É bem legal. Manda uma palhinha aí de Não, uma- eu não sei. sabe? Eu não sei. É uma coisa curiosa, eu não. Eu gravo os roteiros e são Aham. roteiros às vezes de 15, 20 minutos. Hoje eu gravei um roteiro de 24 minutos. Você lembra qual foi Sem o parar. tema? Eu não lembro qual é o tema. Eu lembro que falava de animais. Mas eu falei tantos tópicos Animais. que eu não sei. Fast. Que eu não lembro, não lembro um animal que eu falei aqui. Você lembra velho. dessa vinheta? Animais, Fest, Não, não lembro. 89. 89 festas. Você não foi lembra longe dessa agora, daí? hein? Só os animais? É, algo assim. Alguma coisa assim, né? Enfim, os canais que o Gustavo grava são muito interessantes. Eles contam fatos, assim, gerais. Curiosidades. É como, mais ou menos, um Discovery Channel, só que, assim, geral. Abrange vários conteúdos. Isso. E com linguagem mais pra internet, mais pra É. YouTube, né? Mas são canais que, pô, a Fatos é um grande case, mas tem outros também cases incríveis, assim, de milhões e milhões de visualizações. Assim. Você lembra qual foi o vídeo mais mais bizarro? visto? Não, bizarro. Mais bizarro. Que você gravou, que você falou, meu, como Cara, eu pode gravo- existir isso? Então, eu gravo coisas bizarras todo dia, assim, de tipo, cara pegando a mulher, traindo ele, ou o cara. Ah. Tipo assim, esses dias eu fiz um vídeo, esse eu lembro do tema. Que o cara eram soldados voltando da guerra e se dando assim com a mulher com outro cara já, sabe? Tipo, a mulher já casada com outro cara e o cara chegando da guerra, assim. Então são vídeos assim, Eita. potenciais virais. Mas eu não lembro o que eu gravo. Não, eu gravo muita coisa. Em média, eu gravo. Acho que vamos colocar 2 vídeos por dia. Caraca. De cada um, de uns 20 minutos, cara. É que agora você tá gravando um conteúdo diferente. Desse aí, por exemplo, o Universo Curioso era coisas do universo Sim, que você contava. o universo tinha uma dinâmica de mais. Igual você falou, de planetas. Júpiter, vamos falar de Júpiter. Existe vida? Não existe vida fora do planeta? Eram coisas assim. A Fatos já eram mais coisas cotidianas, digamos assim. Curiosidades cotidianas. Por que o céu é azul? Sei lá, por exemplo. Gustavo San acredita em vida? Em vida em outro planeta? É, em outro planeta. Ah, eu não acredito, cara. Não? Não. Você acredita? Você acredita? Cara, eu não Você sei. é meio doido mesmo. Não, eu não acredito, cara. Será que já não teriam achado? Será que eles... sei. É verdade. O ET Bilu, né? O ET Bilu já apareceu, né? Mas eu acho que não. E aí cada canal tem a sua forma de contar a curiosidade. Uma curiosidade, eu lembro que no início eu falava muito da vida luxuosa, né? Dos famosos. Então, como que é a vida luxuosa do Messi, do Cristiano Ronaldo. Vídeos também que explodiram, assim, de visualização. Tem vídeos, assim, de 18 milhões de visualizações. Qual no que é o YouTube. vídeo que tem mais, assim? Eu acho que é esse. É esse? Só que esse de 18 milhões fala, acho que de seres humanos mais altos, assim, do planeta Terra, que já existiram. Aí coloca as pessoas que 2 metros e pouco de Eita. altura e tal. Porra, 3 metros? Não, 2 metros e pouco, assim, É. 2 metros e 70 existe. Tem teoria da conspiração que falam que existiam gigantes no planeta, exato, né? exato. Você já deve ter gravado sobre isso com Raça toda de cachorro, certeza. as raças mais perigosas no mundo também. Já, é um Maltês. É um Shih Tzu. A tigra tem o maltês. É, um Shih Tzu. É bem perigoso. Chihuahua. Não, qual que é? O Pinscher, né? Pinscher. Pinscher é perigoso. Eu falo que não arranca dedo, arranca cutícula. Você tem cachorro? Tem o maltês. Tem por 11 isso você anos. falou de Maltês. É uma idosa, né? É. Ela fica lá. Olha, vai falando mal pra você ver. Vai apanhar. É Bela. Não, e Bela, vou te contar o porquê que é Hum. Bela. Porque a tigra adora crepúsculo. Então ela colocou. Bela do É do Crepúsculo, não é? É isso. Ela fez uma homenagem. Eu já tive um cachorro, o nome dele era Spot. De rádio comercial. Spot é bom, né? Como é que se você tivesse 2, você podia colocar spot 30 e spot 15. Boa. Boa. Gustavo, voltando pro meio do rádio, assim. Você lembra qual que foi quando você chegou na Rádio Disney? Você não começou como titular. Não. Começou como folguista. Comecei como folguista. Lá, cheguei como folguista, fiquei 3 anos como folguista na Disney. E aí fazia horário. Eu lembro que o Gira falou pra mim assim, quando eu cheguei, ele falou assim, ó, você sabe que você não vai ter vida, né?
social, no caso. Você não vai ter vida social. Enquanto seus amigos estiverem no final de semana indo pra rolê, você vai estar no estúdio. Feriado, você vai estar no estúdio também. E a vida do folguista no final de semana é muito isso, né? Então tinha final de semana que eu fazia 4 horários, assim. No final de semana, dentro do mesmo final de semana. Nossa. E aí, na folga, e aí eu tinha mais flexibilidade na semana, por isso que eu comecei a fazer os estúdios Rádio Disney e as lives. Então eu ia na semana pra fazer as entrevistas, e aí no final de semana fazia horário. E aí depois, agora virou titular, já tem uns anos já que eu sou titular lá na rádio. E tamo aí, mano. Mas não comecei como titular, não. Acho que é um caminho quase que natural, assim, né? Pra quem tá começando, né? Pra galera ver que não é fácil Você começar. começa Você como não folguista. folguista. Você não chega no horário mais ouvido da rádio, né? Ainda mais em São Paulo. A gente tá falando do maior mercado aqui da E pra América entrar em São Latina, Paulo dos não é maiores. fácil. Não é fácil, né? É uma dificuldade Exato, tremenda. Porque você vai exato. chegar na rádio e vão falar, olha, não tem experiência, Exato. Quem é você, quem né? é Tá você? vindo da onde? Qual que é a sua experiência? Antes de entrar na Rádio Disney, você fez algum teste em alguma... Eu fiz um outro teste numa rádio aqui em São Paulo, a Transamérica. E também muito novo, mas foi num período muito próximo da Disney também. Acabei não passando. E aí eu lembro que na época, a pessoa que fez o teste comigo, assim, ele falou assim, cara, a gente gostou muito do seu trabalho. Pode falar o nome. Mas pode falar o nome? Falar. Ricardo San. Fala, Ricardo San. Ricardo San não aprovou. O Ricardo San não me aprovou na Transamérica, Ricardo San. E eu lembro que o Ricardo San, ele virou e falou assim, cara, a gente gostou muito do seu trabalho. Eu mandei piloto, depois eu fiz o teste lá também. Não foi com você que eu gravei o teste, né? Não. Não, acho que foi com o Moreno ou foi com o Branquinho? Ah, eu não lembro. Agora Deve ter sido ou com o Reginaldo, ou com o Fábio, ou com o Beto Dias. Acho que foi Beto Dias. Beto Dias. Beto Dias. Porque ele só trabalhava de dia, de Gravei. noite. Eu gravei com o Beto Dias lá. E aí, enfim, o Sam falou isso. Falou, cara, a vaga era pra rede. Então, quando se trabalha em rádio, em rede, você não tem só um chefe, né? Você tem 200 chefes. Vários. E aí ele falou, cara, você é muito novo, então talvez esse não seja o momento, assim, até pela responsabilidade que eu teria naquele momento, né? De, tipo, numa rádio como a Transamérica, segurar uma rede pra, sei lá, 100 e poucas afiliadas, quase 200 afiliados. Então não rolou, mas tudo tem o tempo certo, assim, eu acredito muito nisso. Deus tem o tempo certo pra todas as coisas. Fiquei mal quando não rolou, claro, né? Cheguei até ali, fui fazer o teste e tal. Foi o meu primeiro teste em rádio. Ah, foi? Foi. Tirando a Ricos, né? Primeiro teste em rádio FM, foi na FM. Transamérica. Fiquei chateado por não ter passado, mas depois a gente entende, né? Tudo tem um propósito. Então, acho que passaram 6 meses, aí surgiu a oportunidade da Disney. E aí passei, assim. Sim. E com certeza Cara. foi o melhor, assim, que tinha que acontecer. Não, eu sou extremamente grato ao Gustavo, porque foi o Gustavo que me colocou na Rádio Disney. Me colocou, Foi. não, você me indicou. Você me indicou na Transamérica, Isso. né? Você falou pro Sam, tem um menino Contrata. aqui, faz um teste com ele, você já trabalhava lá. Você trabalhava na promoção lá, né? Cara, é promoção, fui estagiário de promoção, depois fui pro jornalismo, e aí mas na época eu tava na promoção. Não, Você tinha, acho que chegado... não, eu já tava no estúdio. Já tava no estúdio? Já tava no estúdio, tinha acabado de descer lá pro estúdio. Então, aí Sim. você... Porque, só pra fazer a timeline, a gente trabalhou na Ricos, aí você saiu, Sim. eu continuei na Ricos. Você foi o último, você fechou a porta fechei da a porta rádio. da rádio, exato. Eu e o Giba fechamos a porta, e o Neto. E o Netão. Aí você foi pra Transamérica, aí eu fiquei nesse período sem trampar em rádio. E aí você me indicou na Transamérica. Acabou não rolando, passou um tempo, eu entrei na Disney. E aí depois de um tempo eu te indiquei na Disney pra você ser operador de áudio lá, né? Você Sim. produzir os áudios Eu lá. lembro que você me indicou em 2017, aí você falou, meu, tem uma vaga que você quer ir. É. Aí eu falei, não, tô de boa. Aí quando o Ricardo San e a Gislaine Martins saíram da Sim. Transamérica, eu falei, mano, tô Eu querendo quero, eu vazar quero, daqui. Você era muito apegado neles também. Muito, né? pô, eles são meus padrinhos, eu sou muito grato e, enfim, o clima não tava tão legal ali na total. mudança. Meu, eu vou contar, eu montava uma chamada, meu, o cara falava, ficou legal, ficou do caramba. Dia seguinte, tira do ar. Olha aí. Meu, o que aconteceu? Olha, isso aí é um corte, hein?
Aí, cara, eu fiquei extremamente chateado, porque eu achava total. que meu trabalho, tipo, tava tava sendo legal, não valorizado, tava, talvez, não né? tava. E aí ficava nisso, de ir, Sim, voltar, ir, voltar. E, cara, é horrível você entregar um trabalho, claro. ter que refazer, ou várias vezes, sabe? Não é uma vez ou outra, não, era direto. Então eu colocava a chamada, puta, ficou legal, vamos colocar pra... Aí tirava. Cara, e você Isso aí, caiu super bem assim na Disney também, né? já Você foi gostou de trabalhar lá? demais, foi um É período muito legal, legal. né? Foi No legal. início eu estranhei um pouco, porque a gente não pode usar os efeitos, não pode usar É... as trilhas, Não tinha pode talvez a usar as liberdade que dobras. tinha na Transamérica de montagem, né? Porque Não. é o que a gente falou, a marca tem muito cuidado, assim, com tudo. Uhum. Então, existem regras até pra montar uma chamada lá Mas eu na Disney. aprendi um estilo diferente de Um estilo edição. diferente, Que eu exato. pegava a música e combinava com o texto. O Exato. Leandro, pô, a gente juntava assim, tinha muitas ideias, então era Total. o produtor junto comigo. Ele me ajudava e a gente formava um negócio legal, assim. Aham. Produto E legal pra ficava muito apresentar. legal mesmo. Você tinha Ficava aquelas sacadas de pegar exatamente o que os você falou. trechos. O texto, o trecho da música complementava o texto, É. né? Pô, a gente tem uma chamada esses dias do Chitãozinho e Chororó. Aham, E aí, tipo, falava aí, quem vai no show? Aí eu aham. peguei um trecho dele falando, você. Era isso Ah, que é eu fazia na legal, é Rádio isso. Disney. É Aham. isso que eu Você acho. aprendeu lá, você aprendeu lá. Aprendi lá, É, porque nas outras artes não, era só trilha, efeito e tal. Então eu não tinha essas coisas de. foi. Até tinha um pouco da Transamérica que o Sam falava pra eu colocar. Mas lá foi onde eu aprendi mais, É, assim. total, eu Foi, lembro. foi muito legal, Muito legal mesmo. A gente trampou né? junto, então, de novo na Transamérica, na Disney, por um bom tempo também, né? 2 anos e meio eu É. trabalhei lá. E aí depois o Talex saiu também É. pra galgar novos. Eu levei um chute no É. aro. Saiu pra galgar Gustavão, novos níveis. vamos para campanhas publicitárias. Boa, boa, boa. Legal, hein? E gravações, assim. Como que surgiu, assim, o start dessa... Cara, eu sempre Isso. gostei dessa área da locução, que é a locução publicitária, que não tem nada a ver com rádio. Não? Não tem nada a ver com rádio. Por quê? Publicidade, você sabe que até na publicidade tem um certo preconceito com quem faz rádio. Para os meus clientes de publicidade, que eu gravo para locução comercial, qual a diferença, né? A publicidade são campanhas, são comerciais que você assiste na TV, alguns vão para o rádio, hoje a gente tem internet também, né? Que veicula bastante também desses comerciais. Mas o radialista, ele tem a fama de ter os vícios, né? Então eu falo meio assim, porque eu sou de rádio, né? Eu sou um locutor famoso. Então o radialista tem isso, cara. E você vê que a publicidade cada vez mais, ela tá indo, não, ela já está num nível de comunicação de que é humanizado. É o mais próximo possível de quem tá vendo aquele comercial. Então, ele não quer vício de linguagem, não quer você falando desse jeito. Ele quer falando aqui, como a gente tá, numa troca de ideia. E você remodelar um profissional que já faz isso, sei lá, 15 anos é mais difícil, né? Então, enfim. E aí eu lembro que eu via como mais uma forma pra eu explorar, mais um mundo pra eu explorar, né? Mas eu tava muito focado, tinha acabado de entrar numa grande rádio, né? A Rádio Disney. Então eu tava muito focado na minha comunicação na rádio, no meu jeito de apresentar na rádio, de como eu ia fazer aquilo. E o rádio você fala com mais energia e tudo mais, né? E aí eu fui dando tempo ao tempo. Mas, há alguns anos atrás, eu decidi, assim, colocar as caras. Fui estudar também, porque precisei aprender como me desfazer do radialista para entrar na skin de locutor publicitário. Então, eu tive excelentes professores e mentores, assim, o Bruno Rochel, que também fez isso, né? O Rochel também era locutor de rádio e hoje faz só publicidade. Faz rádio também, mas faz rádio de um jeito diferente, né? Estará aqui Ele no é voz, podcast, ele é voz inclusive. padrão, ele vai estar aqui Vai tá também. vai tá aqui. Grande Brunão, manda um abraço pra ele. Você trabalha indiretamente com o Rochel também, Sim, né? Você sabe pedi o agora nível texto da Casa Bahia o pra ele. nível de profissional que é. E aí eu aprendi muito, aprendo até hoje, converso muito com o Rochel. Carol Carvalho também me ajudou muito. E aí eu fui botando as caras. E é um jeito totalmente diferente, assim. Tem uma espécie de piloto também, que é um demonstrativo de voz, do que você consegue fazer com a sua voz. Então, na publicidade, assim, na locução comercial, você tem que mostrar o quão versátil é a sua interpretação, talvez. Então, se você consegue fazer um texto varejo, varejo é aquele texto gritado, né? Só até amanhã, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, por apenas R$ 9,99. Esse é o varejo tradicional. Você vai do varejo a algo mais institucional, talvez, que é algo mais apresentação de uma empresa. Então,
conheça a rádio e música, é um negócio mais, não é tão gritado, é um negócio mais conversado, enfim. Você tem que mostrar isso. E aí, cara, eu tive grandes oportunidades até hoje também, faço voz para algumas marcas. Pode citar. Cara, já dei voz pra Dell, pra Cielo, Habib's, Disney, Pixar, nossa, faculdades assim, Uninove, muitas rádios, muitas marcas. E até hoje, assim, gravo muita coisa, muita coisa interna também. Até hoje, falando assim com a minha esposa, com a Carla, um comercial que eu fiz para uma marca muito legal, mas é um comercial interno. Então eu não posso também divulgar, enfim. Mas são marcas que eu gravo, tô ali, e é diferente do rádio, o mercado publicitário, assim. Ah, que legal. Mas eu gosto muito, gosto muito. Inclusive, gosto até mais. Contratem. É isso, me contratem. Gustavão. Deixa meu demonstrativo na bio. Gustavão, sua esposa tá aqui. Você já usou a voz dela pra alguma campanha, algo Não. assim? Nunca usei, ela é Nunca usou? muito tímida. É? Muito tímida. Ela não gosta, prefere não aparecer. Ela é total backstage. Depois a gente vai postar uns vídeos dos bastidores e ela vai aparecer. Boa, a boa. Tigra A gente também, vai postar. que a Tigra Boa. também. A gente vai mostrar como tá sendo operado esse podcast aqui. Muito bom. É isso aí, Gustavão. Gustavão, pra gravar as campanhas publicitárias, você acha mais difícil do que gravar um spot numa rádio, assim, um comercial numa rádio? Ou... Cara, eu acho acha? mais difícil. Geralmente, o spot de rádio não vem um briefing, né? Vem o texto, pelo texto você já, no spot de rádio é mais fácil você entender qual vai ser o timbre, o tom, a altura daquilo ali. Então, você já vai mais ou menos naquela linha. Pelo menos é assim, né? Concorda? Concorda comigo? Plenamente. Que é assim no rádio? Já na locução comercial é diferente, vem um briefing. Então, a maioria das frases, às vezes é a frase de baixo, ela tem uma intenção diferente da frase de cima. Então, às vezes, é o que eu acabei de falar. Você tá numa intenção, e aí geralmente é casado com um vídeo, né? Diferente do rádio. Então, o vídeo muda, todo o mood do vídeo, a história que está sendo contada muda, a trilha muda, e aí você já tem que mudar a sua intenção. E aí tem que ficar virando essas chavinhas requer treino, assim. Então, eu acho muito mais difícil gravar campanhas publicitárias, sem dúvida. Agora, num geral, Gustavo, pergunta polêmica, tá? Polêmico. Existe cliente chato? Ah, cara, existe, viu? Existe, Taleco. Existe muito cliente, às vezes, que não sabe o que quer, mano. Porque ele pede uma coisa e aí você faz e ele fala, não era isso que eu queria, não. Vamos fazer desse outro jeito. Enfim, isso tem em todo lugar, mas tem muito cliente assim, cara. Muito cliente. Mas faz parte, eu acho. Acho que faz parte. E tem os clientes também que te aprovam na primeira, assim. Você manda, pá, provou. Esses são os maravilhosos. Não, são maravilhosos. Ó, continue assim. Quando o cliente não pede alteração e só fala assim, manda o Pix, aí isso. é maravilhoso. Não, e com o talento do Gustavão não tem como não aprovar de primeira, pô. Não tem Gostei. É impossível. Gustavo, agora indo para um lado religioso. Eu, particularmente, nunca fui muito assim de religião, o Gustavo sabe disso, mas... Trabalhou numa rádio gospel. Eu era ateu na época. Ai, puta. Mudando completamente, eu lembrei hoje, eu entrei no elevador do prédio, né? E aí, tinha uma menina do RH da Jovem Pan. Da Jovem Pan. E aí, eu perguntei pra ela, onde você trabalha? Porque tava lá junto com a galera e tal. Ela falou, Jovem Pan. Eu falei, putz, eu comecei minha entrevista na Rádio Disney com a Bianca Tufolo, falando que ela perguntou, por que você tá no rádio? Eu falei, meu sonho era trabalhar na Jovem Pan. Ah, e você falou isso na entrevista da Disney? Sim, foi a primeira. Não, Taleco. Tá vendo que ele não bate bem na cabeça? Aí ela falou, acabei de sair da Jovem Pan. Aí a gente começou a contar a história do Tutinha, ela começou a contar algumas coisas assim, enfim. Você sabe que Você sabe mais do que eu, inclusive. Na Transamérica tinha que fazer uma redação, né? Pra ver se você não era louco, né? Pela caligrafia, não era um negócio assim? Como que era o nome? Você lembra? B. Grafológico. Teste grafológico. E você passou. Grafológico. Passei. Tá vendo? Não era tão confiável assim. Tem histórias de locutores que não passaram por causa desse teste, né?
Tem Tem. grandes locutores, grandes operadores, Exato, enfim, exato. gente do mercado que não... Passaram em todas as outras etapas, piloto, teste Menos... na mesa e tudo mais, menos na redação. Menos na redação. Que loucura. Que loucura, né? Que loucura. Enfim, voltando ao assunto de igreja e tal, que eu nunca fui muito ligado, mas o Gustavo conseguiu me levar numa igreja. É verdade, Taleco. Inclusive, Que essa legal, mulher hein? que eu conheci naquele dia. É. E o Gustavo conseguiu me levar na Vamos de Hilson. novo, hein? Vamos. Eu Vamos. quero levar a Tigra, Boa. a Kátia. Boa, leva a Kátia agora também. Tigra é por isso. causa do horóscopo chinês. Tá então bom. ela é. Pensei que Agora era um pegou apelido carinhoso. Ela aí, não você- gosta, mas. De apelido carinhoso? Não, Não. gosta? Só o Gustavo Lima. Bicho besta. Mas fiquei muito feliz quando É. você foi lá, viu? Foi muito legal. Cara, eu adorei a igreja, a estrutura, assim, do som, tudo. Mas eu não sei falar, mas acho que o louvor. Aham. Cara, puta, eu fiquei emocionado. e Aham, total. A eu Igreja fico Hilson assim. ela é muito conhecida por seus louvores, né? Acho que ela ficou muito conhecida no mundo por seus louvores. Tem a banda Hillsong United, tem a Hillsong Worship, Hillsong Young and Free. E músicas que são cantadas no mundo todo, assim. A igreja é australiana, na verdade. Uhum. Ela é na Austrália, em Sydney. Nasceu na Austrália, em Sydney, mas hoje tem em todos os lugares do mundo. Assim, quase que todos os países têm uma Hillsong. E aqui no Brasil a gente tem a Hillsong São Paulo, que é onde o Taleco foi. A gente tem dois campos aqui em São Paulo. Zona Sul, Vila Olímpia, e Zona Leste no Tatuapé. E é isso, eu conheci a Hillsong pelos louvores também. Eles chegaram no Brasil em 2017, também o mesmo ano que eu entrei lá. Não conheceu na pelo Disney. Justin Bieber. Não conheci. O Justin Bieber ele ia na Hillsong também, né? Ele Justin ia? Bieber, Selena Gomez e tal. Caraca, mas na Hillsong de lá, né? eu Não é acho de São que, Paulo. eu acho que era Hillsong Nova York, eu não Eu lembro vi até direito. alguns vídeos que tocava a música dele lá. Eu não sei se era real isso ou não. Eu acho que não no louvor, talvez. Não, né? louvor, mas Acho acho que talvez que num momento de lounge, é... assim, né? De as pessoas Bem lounge. chegando. Bem lounge. Nossa, tá. Piadoca! Mas e aí eu faço parte da Hillsong já tem uns anos também. Tem esse lado aí que você falou, né? Religioso. Gustavo é cantor da Eu Hillsong. canto. Eu comecei, na verdade, na equipe de na equipe do Kids. Então era o tio das crianças. Ah, o tio Gustavo. Gustavo. Tio Gustavo. E aí depois eu fui pra equipe de produção, que é uma equipe que eu faço até hoje, que cuida ali, sempre relacionada a áudio, né? Áudio e vídeo. Então, é uma equipe que cuida do áudio da igreja. PA, monitoração dos músicos. Então, assim, mesa de som. Então a gente tem dividido mesa de som, engenheiro, assistente. Enfim, passei por todas essas etapas também. E hoje também tem esse privilégio aí de cantar. Você é a primeira voz, é back, o que você é? O que você... Os dois. Eu já comecei na equipe de Praise and Worship, de louvor e adoração, comecei como backing vocal, né, o BV. E hoje eu faço BV também, faço também co-worship leader, que é como se fosse uma segunda voz ali, mas também lidera algumas músicas e tal. Eu lembro, eu não sei, você era líder da Hillsong em alguns casos, assim? Eu já ou fui não? líder de produção lá. Eu já lembro. fui líder de produção. E... Que legal. Assim, a real é que a igreja Hillsong, ela empodera muito, assim, todos os voluntários, né? Que todos somos líderes, assim. Acho que dentro da sua esfera de atuação, você tá liderando alguma coisa, sabe? Então, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você tá executando naquele momento, você tá liderando aquilo. Então, é uma igreja que preza muito por essa cultura de liderança e cultura de excelência também, tudo que você faz. Então, assim, né, tem o líder, assim, mas não é algo tipo assim, é o líder como se fosse o chefe, alguma coisa do tipo. Não é nada disso. É só algo mais de questão de organização, talvez, digamos assim. Mas a ideia é que todos os voluntários, todo aquele que serve, são líderes. E não existe sei lá, não existe acepção, talvez, ou não é discriminação a palavra, mas não existe o cargo mais alto ou o cargo mais baixo, sabe? Não tem isso. Lá não tem, real. E tudo assim, tudo na sua vida, pelo que eu percebi desde o início até agora, até a Hillsong, tudo te leva a voz. Tudo leva a voz, Pra exatamente. tudo você usa a sua voz. Você começou na Hillsong como produção e depois virou cantora, a voz. E você também, acho que naquele período, até antes de virar cantor da Hillsong, você utilizava a voz nos vídeos. Os vídeos que, quando você chega na igreja, os vídeos antes, alguns vídeos tem a voz do Gustavo. Exato. A gente tem lá o Church News, que a gente fala, né? Que é um momento de aviso da igreja.
E aí a gente tem uma forma mais criativa, assim, de passar esses avisos, geralmente com vídeos que passam uma mensagem e tudo mais. E aí eu já fui chamado, assim, para fazer muitos vídeos também na Hilson. E isso que você falou é verdade. Sempre focado, assim, em voz, em audiovisual, seja... Se não é em voz, é em música. Se não é em música, é em áudio do vídeo. Enfim, sempre tem alguma coisa relacionada ao audiovisual. É o que eu gosto, é o que eu acho que eu sei fazer mais ou menos. Faz bem pra caramba. Gustavão, o que que é mais difícil? Fazer rádio ao vivo ou cantar na Hilson pra 300 pessoas, 500, não sei quantas pessoas, assim. Ah, são muitas pessoas, são muitas pessoas lá, mas... Cara, o rádio são coisas diferentes, mas assim, a nível de, sei lá, talvez nervosismo ou olhar talvez uma plateia, entender a responsabilidade que tá na sua frente. No rádio, eu falo pra muita gente, né? Muita gente. Mas eu não tô vendo ninguém, né? Tô, tipo, Verdade. falando com o microfone, assim, eu tô... Na maioria das vezes eu tô sozinho no estúdio, então é diferente. Agora, na igreja, a parte técnica falando, que é essa de falar pra muita gente, eu acho que pega mais. Fico mais nervoso do que uma entrevista, talvez, no rádio, do que fazer um ao vivo e tal. Fico mais nervoso. Mas tem suas diferenças, né? No rádio eu tô ali pelas minhas forças, né? Tô ali pelo meu talento, pelo que eu construí até aqui. Na igreja não, assim, tem a parte técnica que é muito importante, né? A parte vocal e tudo mais. Mas ali, a real é que, tipo, eu não tô por mim, né? Eu me esvazio de mim ali, eu tô ali pra ser um condutor daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai falar, daquilo que Deus tem pra ministrar no coração das pessoas. Então, me esvazio de mim. A real é essa, na igreja. Mas tem a parte técnica, que caminha lado a lado, assim. Tá. Mas eu acho que é mais difícil eu não cantar. Falando em se esvaziar, chegou o momento. Alguém me contou, não sei se foi a Tigra ou se foi a sua esposa, que tem um canal que tá te devendo. Ai, Taleco! Não te pagou. Verdade. Pode cobrar. Vamos fazer um mutirão aqui pra ver se a galera me paga? É um grande canal, inclusive. Se vocês Mas quiserem tentar acabou adivinhar deixando, qual é o canal. Deixa aí nos comentários qual que você acha que é o canal que não me pagou. Pois é, era um canal que eu tinha um contrato, aprendi com isso, inclusive. Eu fazia primeiro a produção e depois eu recebia. E aí, no último mês, eu fiz toda a produção de um mês, que era vídeo pra caramba, e não me pagaram, até hoje. E eu tenho mensagem, assim, no Messenger com a pessoa, e ele fala claramente assim, eu não vou te pagar, não vou te pagar. Eu falei, mas como assim? Eu trabalhei. Não, a gente não vai te pagar. E aí ficou por isso, assim. Eu falei, tá bom. Deus traz em dobro. Deus vai restituir isso aí. Enfim. É um canal grande. um canal grande. É um canal grande. Aí a galera... Fica aí. Já pensou, ele me chama agora e me paga? E é mó mixaria, assim, é um negócio, tipo, risório. Tipo, 50 mil. É menos de 40 mil. É um Celta 4 portas. Menos, pô, que isso, velho. Pô, paga o Celta aí pro Gustavo. Paga aí, meu. Sei nem qual câmera que eu pelo olho. amor de Deus, cara. Tô querendo comprar uns negócios lá pro meu estúdio lá, mano, pô. Gustavinho. Gustavinho. Pô, valeu. Como que você vê o rádio daqui 10 anos? O que você imagina? Taleco, eu acho assim, que o rádio ele nunca vai acabar, mano. Tem uma frase, né, que circula muito no meio do rádio, que o rádio vai veicular quando todos os meios de comunicação ficar fora do ar, né? Então, quando tudo cair, quando a internet cair, quando a TV cair, o rádio que vai falar. Eu acho que essa frase é uma verdade, assim. Eu não acho que o rádio vai acabar, mas eu vejo que o rádio ele precisa explorar, e tem explorado nos últimos anos, outros meios, outras mídias. A gente tem o digital aí, que tá super forte. E a gente tem hoje rádios que trabalham muito bem o digital, né? Mas eu acho que não é uma coisa pra se pensar, talvez no futuro. Eu acho que já é algo pra agora, assim. Tem que se pensar em agora, em expandir as mídias que o rádio pode atuar. Muito se fala do podcast, né? Que o podcast tem muito do rádio no podcast e tudo mais.
E eu acho que o rádio, ele consegue. O bom do rádio é que ele consegue estar presente em todas as mídias, né? Hoje a gente tem rádio que é TV. A gente tem, o exemplo, a Jovem Pan, né? A Pan é uma baita estrutura, tem canal de TV que é integrado junto com o rádio. É o Pânico. O Pânico é um exemplo bizarro disso, né? Começou no rádio, foi pra TV. Hoje é os dois. Já acaba sendo os dois. Então eu acho que o rádio tem que ir por esse caminho, principalmente impactar a galera mais nova, né? É o que a gente tava falando até off aqui. É, tem que achar um meio, uma estratégia de impactar a galera que é mais nova, que não tem o costume, talvez, de ouvir o rádio. Porque a maneira de consumir música mudou muito dos anos pra cá, né? Mudou muito. Então, hoje, se você pergunta para um sobrinho seu, um primo seu mais novo, o que é sucesso, o que ele tá ouvindo, eu tenho certeza que ele vai te falar alguma música que tá estourada em alguma trend de TikTok, por exemplo. E são músicas que o rádio não costuma tocar. Não tô dizendo que tem que tocar, mas tem que de alguma forma atingir esse público, né? Tem que, de alguma forma, o rádio tem que alcançar essa galera. E aí é até uma coisa assim, será que a galera mais nova não tá no rádio porque o rádio não toca as músicas da galera nova? É uma coisa a se pensar, né? O rádio não dá espaço, assim, hoje o rádio mais tradicional, assim, no mercado de São Paulo, como a gente tá falando, assim, de grandes rádios. É difícil, né? A gente vê algo que saiu viral do TikTok e vindo pro rádio. Tem coisas que não dá também, né, pra tocar. A letra, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu acho que tem um trabalho a se seguir aí. Eu vi uma pergunta recentemente, eu vou fazer essa pergunta pra você. Faça. Você acha que nós somos a última geração do rádio? A trabalhar no rádio? Porque hoje é difícil ver alguém querer. Ah, eu quero ser locutor. Quer ser influencer, quer ser youtuber. Cara, eu vou falar minha visão aqui. Eu adoro rádio, enfim. Mas assim, por que que eu acho que não surgem mais profissionais para o rádio? Profissionais qualificados, eu estou dizendo. Porque a remuneração no rádio, em geral, ela é baixa. Ela é baixa. Então, um cara que é muito bom, assim, ele vai para outros caminhos. Você é muito Claro. bom, você vai para locução publicitária, você vai, claro, continua no rádio porque você Sim, adora. sim. Mas assim, vai para TV, vai para YouTube, vai para outros meios. Eu acho que não vai acabar, mas eu acho que o rádio precisa rejuvenescer a audiência Sim. e, de certa forma, trazer mais anunciantes. Porque as rádios, as que estão lá em primeiro, segundo, terceiro lugar, beleza, tem anunciantes grandes. Sim. Mas quem tá abaixo de quinto, sexto, até décimo, não tem tantos anunciantes grandes. Às vezes tem um ou outro, mas não. Então é complicado ter salários altos para sustentar tudo isso, na minha visão. Claro, E na claro. sua? Faz total sentido, faz total É. sentido. Mas eu acredito que o mercado do rádio, ele tem seu valor, assim, em relação a... Entra uma grana. Entra uma grana. Eu acho que Entra. talvez é uma cultura. Entra mais que no digital, pra falar a verdade. entra Pra muita vários grana. influencers aí que Entra são muita gigantes, grana. entra mais grana no rádio do A que... grande maioria das grandes marcas, né, estão no rádio, porque é recall de marca, né? Sim. A marca precisa estar no rádio. Eles precisam. É. Então, eles investem real, assim. Eu acho que é uma questão mais de cultura, viu, Taleco? também. Em relação à remuneração. Também. É uma remuneração mais baixa mesmo É. do que, por exemplo... Tudo bem que a gente tá falando assim, vamos falar de um influenciador. É difícil também, não é fácil você... você é influenciador e daqui a pouco você tá com milhões de seguidores. Não é assim. Mas um cara que tem essa facilidade de comunicação, de engajamento, Vai ele pra ganha outras rios de plataformas. dinheiro. E assim, vai pra não é que eu tô outras falando que o rádio plataformas. paga mal. TV também, repórter ganha mal. A maior parte dos repórteres ganham. Exatamente. Tem repórter que o salário é pior do que o de locutor de Exato, rádio, bem exato, pior. Então, exatamente. é muito relativo É. isso e tudo isso. Enfim, Gustavo, acho que é uma das últimas. Manda ver. São perguntas que não estavam no Aham. roteiro. Como que você se imagina daqui 10 anos? O que você quer fazer? Cara, daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Com tenho- filhos? Comprar Rádio Disney, galera. Cara, eu. Com filho, sim, eu acho que com filho, sim. Daqui Mini 10 Gustavo? anos. É, com Gustavo certeza, Júnior? Com certeza. Daqui 10 anos, sim, com certeza. Com filhos, se estarem no rádio ou não, eu tenho muito amor pelo rádio. Eu amo o que eu faço. Eu gosto de verdade do que eu faço. Hoje, eu não me vejo fora do rádio.
Mas, não sei se daqui 10 anos estarei no rádio. É algo que eu gosto muito, trabalho muito e miro muito para daqui a 10 anos estar, quem sabe no meu estúdio, trabalhando de uma forma mais tranquila, né? Sem escalas de feriado, final de semana, essas coisas. Eu acho que daqui a 10 anos eu quero ter essa paz, assim, que... De terno e samba canção embaixo. Isso, Thales, boa, você veio bem agora. Coisa que eu acho que o radialista não tem, né? O radialista trabalha final de semana, trabalha feriado, trabalha bastante. Então, cara, eu acho que talvez desacelerar um pouco. Não sei se vai ser possível, mas vou trabalhar para isso. Isso aí. E eu acho que é isso. Acho que é isso, Tá. desacelerar. E quem sabe, posso até estar no rádio também, mas de uma outra forma, né? Não sei. Sim. Hoje eu faço voz padrão para uma rádio de Botucatu, chamada Prever FM. Já escutei. Boa. E faço voz padrão lá, então tô no rádio. De uma certa forma, eu também tô no rádio, Botucatu. Ah, você preveu. Prever. Daqui 10 anos. A vinheta de expectativa era... vem aí um novo jeito de ouvir rádio, já dá até pra prever. Legal, pô, Legal, né? criativo. Criativo. E a última, pra finalizar, que você é um cara muito religioso. O que é Deus pra você? O que é Deus? Pra você. Cara, Deus é o criador de tudo. Deus é aquele que criou eu, criou você, criou os céus, criou a terra. É ele que cuida de nós, que zela por nós. Ele que tá no controle de tudo. Às vezes a gente acha que a gente consegue com as nossas forças e na verdade não é assim que funciona. A gente precisa dele. Acho que é isso. Definir Deus, acho que é E é isso. o criador. Gustavão, Valeu, mano. obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado pelo convite. Vou fazer ao contrário agora. É. Você vai pedir pra galera se inscrever. Eu sempre Boa, peço. boa, legal. Então, ó, estamos aqui no podcast Rádio e Música. Isso aí. Quantos entrevistados você vai trazer por mês aqui, hein? Você vai ter que fazer A princípio é um por semana. Um por semana? Toda segunda-feira, Olha aí. 10 horas da manhã. Então, toda semana vai ter conteúdo pra você no YouTube, aqui falando de rádio, falando de música. Se inscreve aí, pô, não custa nada. Ative o sininho pra você saber quando sair o corte novo, o vídeo novo aí. Às vezes é uma história que você pode se conectar, né? Histórias incríveis de pessoas do rádio que vão passar por aqui. Brunão vai passar aí, Bruno Rochelle, Ricardo San já passou. Se inscreve aí, deixa o like, comenta aí também, né, não, Taleco? É isso aí. Instagram, podcast Rádio e Música. Aí, ó, podcast Rádio Música. Já aproveita, Então, segue tudo nós também, tá vendo? Seu Instagram? Meu Instagram, Gustavo San, segue lá. Gustavo San, você tem site ou só o Instagram? Eu tenho site, mas o site acho que pra quem se interessar de ver meu demonstrativo mais comercial, mais profissional. Deve estar na geral. Locutor. Tá aqui? Tá na geral? Então, tá. Aí, ó. Aqui, ó. locutorprofissional.com. Tá bom? Isso aí. E @eu Gustavo San no Instagram. Isso aí. Não deu tempo de contar tudo, mas a gente vai ter uma parte 2. É isso. A gente tem que falar, Isso. voltar a falar de música. Isso. Sobre produção musical e tudo mais. Que a gente não falou Mas nesse, vamos mas sim, vamos. enfim. Gustavão, É nóis. obrigado. Tamo mano. junto. Obrigado. Obrigado É isso. pela Valeu, oportunidade. galera. Eu ia esquecer, mas eu vou falar. Quem tiver interesse em fazer um curso, uma videoaula, um podcast igual o nosso aqui, Legal. a gente tem um espaço que é segue lá no Instagram, HT Studios Oficial. Ou também entra pelo podcast Rádio e Música, entra em contato, eu dou um jeito e a gente conversa e faz a linha pra ficar tudo certinho. Obrigado. De Valeu. novo. É nóis. Tamo junto. Valeu. Dá tchauzinho lá.